Meus queridos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez muito bem-vindo à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje estudaremos a lição de número 10 desse segundo trimestre de 2020. Lição de número 10 do dia 7 de junho de 2020, que tem como título A Intercessão pelos Efésios. Nós vamos aprender na aula de hoje que, não obstante edificar a igreja em todas as áreas da sua vida, tanto nas questões individuais quanto nas questões coletivas, Paulo faz também intercessão pela igreja. E nós vamos aprender na lição de hoje para que Paulo intercedeu para a igreja, quais eram as áreas que Paulo intercede, entendendo que a igreja precisava ser fortalecida, que ela precisava desenvolver, que ela precisava manter também algumas coisas, e por isso ele faz intercessão pela igreja. Então a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Perceba que o nosso comentarista, a partir dos escritos de Paulo para a igreja de Éfeso, ele deixa claro que nós devemos interceder pelos eleitos por 3 razões específicas. Primeiro, para que eles sejam fortalecidos, para que eles vivam em comunhão, e para que eles exercitem o amor de Deus. 3 coisas importantíssimas para a vida cristã. Primeiro, ser fortalecidos de poder, o dinamis. Isso aqui é um poder que vem direto de Deus para a sua igreja, que é a nossa força, a nossa energia, que nos mantém vivos, que nos mantém ativos. Segundo, viver em comunhão. Eu já disse em outras aulas aqui, repito, que a comunhão da unidade trinitária é um reflexo para a comunhão da igreja. E terceiro, para que eles exercitem o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor abstrato, onde a gente diz que ama, porém não faz nada. O amor de Deus tem que nos mover, tem que ser exercitado. João deixa isso muito claro no capítulo 3, o versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa. O que Deus fez ao amar? Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresça, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto central da lição. Temos o dever de interceder uns pelos outros. E é claro que a intercessão tem um poder muito grande. A Bíblia diz, no caso de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto Jó intercedia pelos seus amigos. Eu sempre digo que quando nós intercedemos, quando Deus recebe a nossa oração intercessória em favor de um irmão, de uma pessoa, eu vou usar um termo aqui bem humano, que nós chamamos na teologia de antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Quando Deus recebe a nossa oração intercessória, na memória de Deus vem a intercessão de Cristo. E então Deus vê que estamos unidos a Cristo nesse mistério da intercessão, ou nesse ministério da intercessão, e Ele então nos atende também. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral: aprender a eficácia da intercessão, aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. A oração é algo importantíssimo para a igreja,
para que ela se fortaleça, para que ela seja restaurada e para que ela cresça espiritualmente. Objetivos específicos. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada. Nós vamos ver o que é estar arraigada e fundamentada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos. Leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, que nos diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que texto glorioso esse texto de Paulo, né? Um texto onde ele intercede pela igreja, onde ele fala sobre a necessidade de que o nome de Jesus seja glorificado na igreja. Um texto magnífico. Vamos à introdução da nossa lição, onde o nosso comentarista nos assevera que, na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer muito além daquilo que pedimos. Deus pode fazer mais. Deus sempre pode fazer mais. Eu já citei aqui, uma aula passada, sobre um livro do Charles Swindoll, Aprendendo a Viver Acima da Mediocridade, onde ele trata que Deus tem muito para nos dar. E quando nós nos conformamos em viver, em ter de Deus muito menos daquilo que Ele pode nos dar, isto é viver uma vida medíocre. E nós precisamos aprender a viver acima da mediocridade. Meus queridos, nós não podemos ser crentes medíocres. Precisamos ser crentes que apliquem as verdades de Deus na nossa vida e que vivamos o Evangelho em sua plenitude. Às vezes nós reclamamos porque não estamos vivendo o Evangelho em sua plenitude, mas nós esquecemos que a culpa é nossa. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. O Evangelho continua tendo um poder ativo na vida das pessoas, na vida da igreja. Nós é que precisamos realmente buscar de Deus, viver a plenitude do Evangelho em todas as facetas da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos viver não uma vida medíocre, mas uma vida cheia de Deus, onde a prática cotidiana do Evangelho seja uma verdade em todos os momentos da nossa vida. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição. O nosso comentarista vai tratar sobre corroborados com o poder do Espírito. O que é corroborar? Corroborar é completar. Corroborar é encher. Né? Quando eu digo assim, corroborando a ideia de alguém, eu estou dizendo, ela concordando com aquilo que ele fala, mas também acrescentando alguma coisa. Isto é corroborar. O nosso comentarista vai tratar o seguinte: o apóstolo inicia a oração ao Senhor com um pedido duplo. O que ele pede? Poder. O poder
do Espírito no interior do homem, ou no homem interior, o poder do Espírito no homem interior, e a presença de Cristo no coração dos crentes. Eu penso que esse é um pedido que todo líder, seja líder de um grupo, seja você que é professor de escola dominical, que lidera a sua classe, seja você que é pastor da igreja, é uma oração que todo crente deve fazer. Solicitar o poder de Deus, ou o poder do Espírito no homem interior, que o homem interior que está em nós seja cheio do poder do Espírito e solicitar a presença de Cristo no coração de cada crente. O nosso comentarista coloca ainda que Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas da glória de Deus. É nisto que Paulo está confiado. Ele ora a Deus sabendo o que Deus pode fazer. Aliás, ele fala que Deus pode fazer além daquilo que pedimos e muito mais daquilo que pensamos. O nosso comentarista coloca que Paulo sabe que Deus é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Percebe que Paulo está citando algumas coisas. Paulo vai citar aqui pelo menos 4 bênçãos espirituais que Paulo pede a Deus pela igreja. A primeira coisa, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida no poder. Esta é a primeira petição de Paulo. A igreja seja fortalecida no poder. Segundo, Paulo pede que ela seja habitada por Cristo. Que a habitação de Cristo esteja na vida da igreja. Terceiro, que a igreja compreenda o amor divino. E quarto, que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, primeiro, segundo, terceira e quarta. Paulo, então, intercede a Deus pela igreja, solicitando essas 4 dádivas de Deus para a igreja. Agora, meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso aqui. A igreja fortalecida no poder de Deus. Pensa, uma igreja que é fortalecida no poder de Deus, ela não só se torna forte, como ela tem em mãos uma arma poderosa, que é o poder de Deus. Uma igreja que seja habitada por Cristo. Cristo é o dono da igreja. João, ao escrever a última carta para a igreja da Ásia Menor, no capítulo 3 de Apocalipse, a carta que ele escreve para a igreja de Laodiceia, ele mostra que Jesus estava do lado de fora da igreja. Era uma igreja que era a igreja de Jesus, porque Jesus falava com ela, como está falando através de João. Mas é uma igreja que Jesus está do lado de fora. Agora, o que é a habitação de Cristo na igreja? A palavra habitar no grego é morar junto, estar debaixo do mesmo teto, compartilhar as mesmas coisas. E é isso que Paulo está pedindo, que Cristo habite na igreja, que Cristo esteja dentro dela, debaixo do mesmo teto que a igreja está, que ele conheça a igreja na sua vida cotidiana. Depois ele pede também que a igreja compreenda o amor divino. Que coisa maravilhosa esse pedido de Paulo, que nós compreendamos o amor divino. O que é compreender o amor divino? É entender aquilo que Deus fez, é entender o projeto de Deus, o plano salvífico. Quando nós compreendemos o amor divino, nós valorizamos o amor divino, valorizamos aquilo que Cristo fez. E quarto, que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual. O que é um pleno desenvolvimento espiritual? Pense numa criança que nasce bebê, só chorando, e ela vai crescendo, amamentando-se com o leite da mãe, depois com uma sopinha, a criança começa a engatinhar, depois começa a andar, depois a pessoa fica criança, adolescente, jovem, adulto.
com desenvolvimento saudável, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. É isso que Paulo está desejando para a igreja, que a igreja tenha um pleno desenvolvimento, um pleno crescimento. E isto é possível, mesmo em dias tão trabalhosos, isto é possível. Segundo parágrafo, fortalecidos com poder. O que Paulo quer dizer quando ele pede que a igreja seja fortalecida com poder? Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Veja bem, quando nós pensamos na igreja sendo fortalecida com poder, nós estamos falando que este poder vai tornar a igreja forte, a igreja poderosa. Mas esse poder também será uma ferramenta da igreja contra as astutas ciladas do diabo. É isso que Paulo está dizendo. Não que ela não tenha o Espírito de Deus, ela tem. Mas Paulo está falando de uma ação contínua, que ela fosse continuamente revigorada, continuamente, todo dia. Assim como lá no deserto o povo pegava o maná todo dia, o desejo de Paulo é que todo dia a igreja seja revigorada. Terceiro parágrafo, Paulo também ora para que a igreja seja habitada por Cristo. E no versículo em questão... Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O verbo grego é katoiken, que significa habitação permanente.
não é uma habitação temporária, não, é uma habitação permanente. Opa! Em oposição à habitação temporária. O ensino apostólico dessa forma, né, o ensino de Paulo, ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ou seja, Cristo está habitando nela de forma temporária, aliás, de forma permanente, não de forma temporária. Cristo está constantemente, faz parte da igreja. E esta habitação permanente ratifica que a igreja sem Cristo não pode existir. Jesus disse isso aos seus discípulos, né? Sem mim nada podeis fazer. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, onde o comentarista fala sobre arraigados e fundamentados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Não temos como fugir disso. Nós vamos perceber aqui que a Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois como pode amar a Deus quem não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê? Primeiro parágrafo, o amor, virtude cristã. A Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João capítulo 4 e o versículo de número 8. E o comentarista nos coloca aqui também que o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito na nossa vida. Infelizmente, no meio pentecostal, as pessoas entendem que a maior virtude hoje é falar em línguas estranhas, que a maior virtude é entrar no reteté, e estão se esquecendo do amor. Eu não estou dizendo que nós temos que tolerar pecados, não é isso? Os pecados que as pessoas cometem devem ser tratados, até porque nós amamos a pessoa. Esses pecados devem ser tratados a fim de que a pessoa seja liberta, livre do poder do pecado. Mas isso tem que ser feito com amor. E, infelizmente, nós vemos dias em que muitas pessoas, quando vem alguém caindo, se gloriam. Como se a queda de alguém gerasse uma oportunidade para outra pessoa. Isso não é evangelho. Isto não é evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo, em que todas as ações de Deus estão permeadas pelo seu amor. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, Paulo vai desejar que os crentes sejam arraigados e fundamentados em amor. A expressão arraigados em amor compara os santos a uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Eu procurei a definição do que é arraigar. Arraigar é germinar através da fixação das raízes. É isso aí. Então, arraigar é quando a planta fixa as raízes na terra e você vai puxar, vai arrancar e ela está com as raízes fixadas, presas. Então, arraigar é germinar através da fixação das raízes. O que Paulo deseja é que os crentes sejam arraigados em amor, ou seja, que as raízes que fixam os crentes no Evangelho seja o amor. Esta é a verdade da expressão arraigados. Indica que, sem amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Sem amor, a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Porque Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama, como falamos aí no próximo parágrafo, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Eu sei que existem situações complicadas na nossa vida. Não é? Quando a família sofre um atentado, quando a família sofre abruptamente a violência de homens maus, como amar essas pessoas?
E o que nós aprendemos é que nós não podemos amar por nós mesmos, porque a nossa natureza é má, ela é pecaminosa. Nós temos que pedir a Deus que continue derramando o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Terceiro parágrafo, a intensidade do amor de Cristo. A oração de Paulo nos assevera que, consciente de que o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Como nós conseguimos conhecer a intensidade do amor de alguém? É através do relacionamento. Através de nos relacionarmos com esta pessoa, nós passamos a conhecer a intensidade do amor dela. Então, o que Paulo está pedindo é que os crentes conheçam a intensidade desse amor. E qual é o mecanismo para que os crentes conheçam a intensidade desse amor? O relacionamento com Cristo. Tem gente que não consegue entender a intensidade do amor de Deus. E eu estava estudando a lição e me fiz essa pergunta: por que tem pessoas que não conhecem a intensidade do amor de Deus? E a resposta que Deus propôs ao meu coração está aqui, que eu anotei, e eu vou ler de forma compassada para você compreender. Só o reconhecimento de sua própria miserabilidade faz o crente compreender a intensidade do amor de Deus. Vou repetir. Só o reconhecimento de sua própria miserabilidade faz o crente compreender a intensidade do amor de Deus. O que me faz compreender a intensidade do amor de Deus é eu reconhecer a minha miséria. Infelizmente, tem pessoas que se acham tão boas porque oram, porque jejuam, porque vão ao monte, porque faz e acontece, que quase que parece que são elas que estão prestando um favor para Deus em estarem na casa de Deus, em se envolverem com a obra de Deus. Tem gente que acha que é ela que está prestando um favor para Deus, porque não compreende a sua miserabilidade. Eu sou filho de crente, nunca me desviei, tive os meus erros e tenho as minhas falhas até hoje, mas nunca me desviei. Mas nem por isso eu sou melhor do que ninguém. Um dia eu disse isso para um primo meu. Ele estava conversando comigo e falou: primo, de vocês 4, nós somos 4 irmãos lá em casa. Ele disse assim: só você que nunca se desviou, né? E a minha resposta para ele foi a seguinte: primo, eu nunca me desviei. Não é porque eu sou melhor do que os meus irmãos. Eu acredito que é porque eu sou pior. Porque eles se desviaram e conseguiram voltar para Cristo. Talvez se eu tivesse me desviado, nem consegui voltar, eu teria voltado. Não há mérito. Nós não somos melhores do que ninguém. Tem gente que diz: não, mas esse pecado eu não cometo. A Bíblia diz que aquele que está em pé se glorie sobre aquele que caiu. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Hoje foi o meu irmão. Amanhã posso ser eu. Então eu preciso pedir a Deus misericórdia para que eu também permaneça de pé. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. As bênçãos de Deus excedem todo pensamento humano. E no primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a dimensão das bênçãos divinas. E ele vai dizer que Paulo vai concluir a sua oração lembrando de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos. Isto indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. E o comentarista ainda nos coloca que essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Ao estudar a lição, eu escrevi uma frase aqui, olha. Cada pessoa pensa no âmbito da sua própria existência. Cada pessoa pensa no âmbito da sua própria existência. Eu trabalho com uma moça que vem de uma área periférica. E ela conseguiu se desvencilhar de diversos pensamentos ruins,
e venceu, uma pessoa espetacular, fenomenal. E a gente estava conversando esses dias e falando de pessoas até da família dela, que nasceram em áreas periféricas e que as pessoas ficam ali subjugadas àquele pensamento de que não, a minha vida é isso aqui mesmo, o meu avô nasceu aqui, meu pai nasceu aqui, eu sou daqui mesmo. E o pensamento da pessoa fica preso ali. Então, cada pessoa pensa no âmbito da sua existência. E cada conquista que nós vamos tendo na vida nos faz pensar diferente. Então, quando eu era criança, eu pensava de uma forma, porque eu estava aculturado com aquela situação que eu vivia. Hoje eu penso de forma diferente, porque eu cresci, as coisas mudaram, a minha visão ampliou. Eu conheci um pouco mais do mundo, conheci pessoas que influenciaram o meu pensamento e isso foi importante para a minha vida. Então essa frase, não se esqueça, cada pessoa pensa no âmbito de sua própria existência, inclusive Deus. Deus também pensa no âmbito da sua própria existência. Só que o âmbito da existência de Deus é a eternidade, onde não há impossíveis, onde não há um tempo cronológico. Então, por que nós não conseguimos muitas vezes entender os pensamentos de Deus? Porque nós estamos pensando aqui, relegados à nossa miséria, à nossa reles humanidade. Aí Deus está pensando aqui, Deus está pensando muito além do que pedimos, mais do que aquilo que pensamos. Nós estamos pensando aqui, no âmbito da nossa simples existência. É assim mesmo, é assim que as coisas acontecem. E Deus está pensando lá em cima. Aí a gente não entende, mas eu não entendo o pensamento de Deus, é porque cada pessoa pensa no âmbito da sua própria existência. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, o comentarista vai tratar sobre o convite para adoração. Na sua oração, Paulo encerra esse capítulo convidando a igreja à adoração, cuja glória é devida na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações. E o que me chama a atenção é que a proposta de Paulo não é simplesmente que a gente adore porque ele está falando para a gente adorar. A proposta de Paulo é que, e eu anotei isso aqui, depois de compreender tantas bênçãos reveladas, não nos cabe outra atitude a não ser adorar. Aquele que realmente compreende as bênçãos de Deus, ele é levado à adoração. Isso não é algo obrigatório, não é imposto. É algo que surge. O conhecimento, a compreensão da revelação das grandezas do mistério de Deus nos leva à adoração. Que esta seja a nossa maior atitude. E o último parágrafo da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto. A glória devida a Deus. O nosso comentarista assevera que, em sua oração, Paulo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então Paulo está ensinando a igreja de Éfeso e Paulo está intercedendo para que esta igreja adore, que isto persista para todo sempre, que seja uma geração louvando a outra geração. Eu anotei aqui, olha, que a adoração é o resultado do relacionamento. A adoração é o resultado do relacionamento. E me chama a atenção quando ele diz que esta adoração seja por todas as gerações. Salmo 145. E o versículo, deixe-me ver, Salmo 145. Eu acho esse texto do Salmo 145 magnífico. O salmista diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Salmo 145 e versículo 4. Uma geração louvará
a outra geração as suas obras. Na verdade, nós estamos criando, gerando uma geração de adoradores. Queridos, que essa seja a realidade na nossa vida e que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Até a aula da semana que vem, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e até a semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.